Bom, gente, então vamos dar continuidade à nossa unidade 4 do livro didático. Nós, de fato, vamos finalizar a unidade 4 hoje, e aí na próxima aula a gente faz mais uma revisão, pode discutir umas questões, que é importante também a gente fazer isso, né? Fazer discussão de questões. A gente faz isso na próxima aula e faz as duas sessões agora, que vocês vão ver que, de fato, elas não são difíceis, né? Vocês têm várias atividades de matemática dentro do curso e vocês vão ver que até fazer a leitura direta ali do livro didático, às vezes ela é um pouco assustadora quando a gente olha as fórmulas. Mas eu tentei montar uma aula aqui para hoje, ela tentando facilitar um pouco a compreensão desses cálculos, para a gente poder avançar sem maiores problemas. Né? Lembrando que a gente está falando da unidade 4, métodos estatísticos, né? E eu quero que fique bem claro para vocês que os métodos estatísticos, eles têm sido utilizados hoje com muita frequência através de programas, né, de computador. Até na aula anterior eu mostrei para vocês, em um dos slides tem o nome de programas, né, como Excel ou o SPSS, né, que são programas que a gente utiliza com frequência, mas tem outros programas também, a ANOVA, programas o SData, tem vários programas que são utilizados em estatística, justamente para que a gente possa pegar os dados estatísticos das pesquisas, né? Você vai lá e digita os dados e faz os cálculos todos automaticamente. Então, ele consegue hoje fazer esses cálculos para nós, no computador. Agora, é importante reconhecer e saber exatamente o que buscar, que cálculos fazer ao realizar uma pesquisa, e por isso a importância da gente trabalhar a respeito disso nessa aula. Né? A gente vai falar, portanto, da distribuição de frequências, né, as medidas de tendência central, e as medidas de dispersão a gente também vai aproveitar para falar hoje. Quando nós falamos de medidas de tendência central, as medidas de tendência central, elas são de fundamental importância em um estudo estatístico, porque são aquelas medidas que a gente tem em uma pesquisa, né, no resultado da pesquisa, como sendo o dado que mais se aproxima da maior parte de resultados. Ou seja, as medidas de tendência central são as utilizadas para indicar um número ou um valor que seja mais capaz de substituir todos os outros valores, né? Ou seja, aquilo que está no centrão, aquilo que está mais aparecendo, aquilo que nos dá uma noção de maior amplitude dentro daquela amostra. Tá? Média ou média aritmética, ela é definida como sendo um ponto de equilíbrio ou centro de gravidade na distribuição de frequências. Então, quando a gente observa, e até se vocês lembram no dia da nossa vista de prova, eu ia mostrando para vocês as questões da prova, mas antes de mostrar essas questões, eu mostrei para vocês a questão da média geral da turma, né? Qual foi a média aritmética da turma. E essa média aritmética ela é feita pelo programa diretamente, ele faz somando todas as notas de vocês e dividindo pelo número de pessoas, né, que fizeram a prova. Então, é a soma de todos os valores dividido pelo número de pessoas, pelo número de, de, de fatores que existem ali naquela pesquisa. Agora, quando a gente coloca isso em uma fórmula, isso fica, acompanha na direita do slide, fica dessa forma assim. E é isso aqui que acaba, por vezes, assustando o pessoal na estatística, quando ele enxerga a fórmula. Né? E aí, certamente, quando vocês viram a fórmula, vocês viram aqui, o que é esse x barra aqui, esse x com um traço em cima? Né? Esse x barra ou x linha, ou x com um traço em cima, ele significa exatamente a média ou média aritmética.
né? Aí nós temos também a questão desse E diferenciado aqui, né? Que esse E aqui, ele é um Ezinho diferente, ele é o símbolo da somatória, né? Disponível em todos os aplicativos aí, todos os programas de computador que aparece a relação de número. Então, se você abrir no seu computador aí uma planilha do Excel, colocar uma série de números, né, em linhas diferentes ou colunas diferentes, você vai ver que vai surgir esse símbolo aqui, né, que é o símbolo de somatória. Basta que você selecione todas as linhas que você quer somar e clica nele que ele vai somar os valores. Ou então você pode escrever funções, escrever qualquer questão que você pode identificar como sendo um cálculo para aqueles dados em si, né? Mas aqui para a gente entender, essa média, ou média aritmética, é a soma, né? É a razão, né? A soma desses valores e dividido pelo número ou pela amostra, né? Esse N aqui é a amostra, né? O número de elementos da série, amostra, população, como você for chamar na sua pesquisa. Exemplos que nós temos, né? Então, o primeiro exemplo que surge aqui é o seguinte: suponha que uma amostra com 4 elementos, né? Então, se a nossa amostra ela tem 4 elementos, vou escrever aqui 4 elementos. Essa amostra tem 4 elementos, né? Essa amostra tem 4 elementos, e abaixo representada por S, né? S. Onde, quais são esses elementos? O elemento é 1, 2, 3 e 4. Aplicando aquela fórmula de média simples, né? A fórmula de média simples, eu vou somar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Então, 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Certo? 10, né? Dividido por 4 dá igual, se fosse 10 dividido por 2, dava 5, né? 2 dividido por 2, 5 dividido por 2 dá 2,5. Então, 10 dividido por 4 é 2,5, que é a nossa média, né, para esses 4 elementos, para essa amostra com 4 elementos, tendo como elementos número 1, 2, 3 e 4. Então, soma todos eles e divide pela amostra ou pela população, né, que é o número de elementos. E o resultado dá 2,5. Né? Aí nós encontramos a média simples, né, ou média aritmética. Outro exemplo, né, nós temos uma série com os seguintes dados. Os dados são 10, 18, 0, 45 e 5. Da mesma forma, eu vou somar, né, 45 com 5, 50, 68, 78, não somo zero, né? 78 dividido por 5, que dá um resultado de 15,6. Logo, a nossa média simples, né, para esta amostra, que tem como elementos o número 10, o número 18, o número 0, o número 45, o número 5, eu tenho como média simples 15,6. Como que a gente chega nisso? Somando, né, todos os elementos e dividindo pelo número de elementos, né? Tendência central, ou seja, né, aquele valor que está na média, né, aquele valor que está na média de todos os elementos. Agora, quando a nossa amostra ela é grande, né, ou seja, quando eu tenho mais elementos, eu vou precisar fazer aí uma conta um pouquinho mais elaborada. Isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o ponto médio, né, que é o x, pela respectiva frequência que se repete, né?
E aí essa tabela, ela está lá no livro didático, tá? E a gente vai tentar entender um pouquinho como é que funciona essa tabela. Primeiro o caso aqui é a distribuição de frequências para o número de falta dos profissionais de saúde de uma unidade básica naquele semestre em questão, tá? Então, eu tenho profissionais da unidade básica de saúde, né? E esses profissionais da unidade básica, eu coloquei aqui na tabela o número de faltas, né? Então, qual é o número de faltas que foram respondidas? Eu tenho profissionais que não faltaram nenhuma vez, tenho profissionais que faltaram uma vez, tenho profissionais que faltaram duas vezes, tenho um profissional que faltou três vezes, não tenho nenhum profissional que faltou quatro vezes e tenho um profissional que faltou cinco vezes, né? Como é que eu sei a quantidade de pessoas? Porque está aqui nessa outra coluna, a coluna da frequência, né? E a minha variável, que é o número de faltas, tá? Então, frequência vezes, né, o meu valor, né? A frequência é 6, né? 6 pessoas nunca faltaram, né? Qual é o produto da relação entre, né, o ponto médio aqui, né, o valor, que é o x, né, vezes a frequência, é zero. Ó. 0 vezes 6 é zero. Todo número multiplicado a zero é zero. Né? 1 vezes 8, 8. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Né? Ah, como é que eu sei qual é a minha amostra nessa tabela aqui? Como é que você saberia qual é a amostra? É só eu somar as frequências aqui, ó. Minha amostra é 20, tá vendo? Minha amostra, minha população é 20, né? Qual é o produto, o resultado do produto? O resultado do produto aqui é a somatória desses produtos aqui, ó. Então, a somatória do produto entre esse x vezes a frequência. Então, eu tenho que somar cada um deles aqui. Ó. Eu somo 8 com 8, dá 16, né? Com mais 5, com mais 6, vai dar 24, né? 3 vezes 8, 24. Logo, eu vou colocar lá na fórmula, a fórmula está aqui em azul, né? Nesse retângulo azul. E a fórmula já substituída pelos valores, eu tenho 24, que é a quantidade desse produto, né, a somatória do produto, dividido por 20, que é o meu valor de N. Tá? 24 dividido por 20 dá um resultado de 1,2, e isso significa que a minha média, né, é a minha média de faltas, né, entre as pessoas, né, que responderam é de 1,2. Né? Aí nós temos esta relação. Mas nós também podemos ter resultados um pouquinho diferentes, né? Vocês lembram na sessão anterior, nós falamos tanto de gráficos quanto de tabelas, né? E aí nós vimos um material, até retomando aqui, lá na página 173 do livro, fala do polígono de frequências. Se vocês lembram do polígono de frequências, como é que a gente faz ele? É a partir do histograma. O histograma é aquela imagem que parece um gráfico de colunas, Vontade, né? Mas a de ele não é. coluna. E aí, nesse polígono de frequências, o que a gente faz é identificar o ponto médio de cada um dos valores. E esse polígono de frequência foi feito a partir da distribuição de peso ao nascer em crianças. Se vocês lembram bem, é com base nisso que a gente vai fazer também esse valor, né, na média em distribuição de frequências, né, em tabela de distribuição de frequências. E aí nós temos o exemplo da seguinte forma. Nascidos vivos segundo peso ao nascer. Né?
Lembrando que, ao fazer a pesquisa, nós não temos uma relação, não coletamos os dados dentro de uma faixa, tá? E sim, nós coletamos o dado bruto, o dado exato, o dado exato. E esse dado exato, ele contém o peso real dessas crianças, né, desses nascidos vivos. Mas aqui nós temos, ao colocar na tabela, para não ficar uma tabela muito extensa, né, com os valores exatos, a gente vai selecionar faixas, né? E essas faixas, vocês podem ver aqui que o pesquisador definiu que a cada meio quilo, ou seja, a cada 500 gramas, ele tem um salto, né, para a próxima linha. Então, de 1,5 kg para 2 quilos, eu tenho 0,5 quilos, não é isso? Entre 2 e 2,5 quilos eu tenho 0,5. Entre 2,5 e 3 eu tenho 0,5 e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é o pesquisador que define, essa linha aqui, ele que define. Tá? E ele definiu isso, mas agora, para que eu possa fazer, né, a média desse peso ao nascer, eu preciso identificar onde está este ponto médio aqui entre eles, tá? Como é que eu faço esse ponto médio? Eu vou ter que calcular a média aritmética, ou seja, a média simples de cada um desses, que é o chamado valor central e que me lembra daquele histograma, né, quando a gente faz o histograma e o polígono de frequência para identificar o ponto médio, né, de cada um deles. Então, eu faço aqui 1,5 mais 2, que dá igual a 3,5. Né? Só que para calcular a média, eu vou dividir esse 3,5 pelos dois valores. Né? Então, 3,5 dividido por 2 dá 1,75. Tá? Mesma coisa eu faço com os demais valores, fica 2,25, 2,75, 3,25, 3,75, 4,25 e 4,75. Ou seja, a cada um deles eu vou somando, né, 0,5. Tá? Agora eu já tenho o valor central de cada uma das linhas. E eu tenho lá na minha tabela a frequência, quantas vezes aparece, quantas crianças nasceram com entre 1,5 kg e 2 quilos. 3 crianças. Né? Quantas crianças nasceram entre 2 quilos e 2,5 kg? 16 crianças. Quantas nasceram com 2,5 kg? Né? A 3 quilos, com 3 quilos a 3,5 kg, com 3,5 kg a 4 quilos, com 4 quilos a 4,5 kg, e crianças, uma criança nasceu entre 4,5 kg e 5 quilos. Tá? Então, eu tenho aqui a frequência e tenho aqui o valor central. Eu preciso de um produto que está relacionado à multiplicação desse valor central pela frequência. Então, eu multiplico esta coluna por esta coluna aqui. Né? E aí eu vou ter nessa outra coluna. Logo, multiplicando 3 vezes 1,75, eu tenho um resultado de 5,25. 16 vezes 2,25, eu tenho 36, e assim por diante. Né? Aí eu vou fazer duas coisas que são importantes. Primeiro, eu vou precisar somar essa frequência, né, para saber quantas pessoas, né, responderam, né, ou seja, qual foi a minha amostra aqui, né, a minha quantidade, a minha frequência. Então, eu tenho 100 no total, tá? 100 pessoas no total, 100 crianças, tá? E aí, além disso, eu vou precisar somar esses produtos, né, essa relação de produtos aqui. Então, eu somo esses valores e a somatória vai dar 300. Né? Então, a somatória é 300. E agora eu vou dividir esta somatória, né, dos produtos pela somatória das frequências. E isso é exatamente o que está escrito nesta fórmula aqui. Então, esta fórmula, ela nos dá que a média, né, neste caso, é a somatória, né,
desse produto, dessa relação entre o valor central e a frequência, dividido pela frequência. Ou seja, eu tenho os 300 dividido por 100. 300 dividido por 100, eu corto os dois zeros. Eu tenho 3 sobre 1. 3 sobre 1 é igual a 3. Nós estamos falando de quilos, né? Que é peso ao nascer. Logo, a minha média central, né, é 3 quilos. Né? Então, a média do peso de todas as crianças em si é 3 quilos. O que a gente consegue observar aqui, né? Já adiantando um pouquinho o que a gente vai ver lá na frente, a gente consegue observar que, se eu tenho aqui, qual é o valor que mais aparece, né? Olha só, o valor que mais aparece são esses dois valores aqui, né? 31 e 34, principalmente o 31, tá? Desculpa, o 34, principalmente o 34. E qual é o valor que é esse 34 aqui? São crianças que têm entre 3 quilos e 3,5 kg. Então, é muito próximo disso que deu aqui, né? Esses 3 quilos da minha média, né? Dos valores, né? E é exatamente o que a gente tinha falado, é da distribuição de frequência, a distribuição da medida de tendência central é próximo daquilo que nós temos, o que nós vamos chamar de moda. Moda é o que mais aparece. Mas a gente ainda vai entrar na questão da moda. Antes de falar da moda, a gente vai falar um pouquinho sobre a mediana. E a mediana, ela é diferente da média. Pode até ser que nós tenhamos uma pesquisa, e nessa pesquisa, o valor da média, o valor da mediana, ele pode ser o mesmo, até ser que isso aconteça. Mas nem sempre acontece. Como é que a gente descobre este valor da mediana? O valor da mediana, ele é o valor médio de uma distribuição ordenada. O que significa isso, gente? Distribuição ordenada. Distribuição ordenada é quando você faz. Primeiro você vai pegar todos os elementos da pesquisa. Né? Então eu tenho respostas das pessoas que responderam idade, por exemplo. Fosse cada um de vocês falar a idade de vocês. Primeira coisa que a gente precisa fazer é anotar todas as idades e depois colocar elas em ordem, uma distribuição ordenada, colocar em ordem, tá? Ordem do valor menor ao valor maior, tá? Então eu faço isso. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho uma série de elementos, né? E esses elementos que eu tenho, vamos contar quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. E esses 7 elementos, as respostas pode ser por qualquer questões. Vamos pensar que a pessoa foi num aniversário e comeu brigadeiro. E aí você pergunta para as pessoas, quantos brigadeiros a pessoa comeu? São 7 pessoas, você perguntou para uma das pessoas, ela respondeu 2 brigadeiros, a outra respondeu 2 brigadeiros, 3 brigadeiros, 7 brigadeiros, 8 brigadeiros. E 2 pessoas comeram bastante brigadeiros, já comeram 9 brigadeiros. Tá? Então, nós temos esta relação e agora a gente colocou isso na ordem, colocou ordenado. Tá? Então, eu vou observar o ponto médio de uma distribuição ordenada. No caso de uma amostra, tá? Onde eu tenho o valor, esse meu número, né, de pessoas for ímpar, como está aqui, ele for ímpar, eu tenho, é fácil, é só pegar o ponto médio, tá? Ou seja, eu pego quantos elementos eu tenho à esquerda? Tenho 3 elementos, 2, 2 e 3. Quantos elementos eu tenho à direita? Tenho 3, 1, 2, 3. Então, o ponto médio é o número 7. Com isso, eu chamo de mediana, ou MD, esse número 7. Tá claro? Vamos ver como é que fica no par, né? No par é o seguinte, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? 8 pessoas, né? Uma pessoa, né, não comeu brigadeiro, ele só comeu salgados. Então, essas 8 pessoas aqui comeram lá naquele mesmo aniversário cachorrinho quente. Então, uma pessoa comeu um cachorrinho quente,
2 pessoas comeram 4, uma comeu 5, uma comeu 6 e 3 pessoas comeram 7 cachorros quentes, né, nesse aniversário. Então, nós temos aqui uma amostra de 8 pessoas, e aí a gente quer saber qual foi a mediana, né, de cachorros quentes que comeram, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho agora um número par, né? Se eu tenho um número par, eu vou ter que pegar a mediana, é a média desses 2 elementos do ponto central aqui, ó. Por que 2 elementos do ponto central? Porque eu não tenho um ponto central entre eles, né? Eu não tenho um valor, né, entre eles. Eu vou ter que fazer a média deles para poder chamar de mediana. E para fazer a média deles, eu vou somar os dois e divido por 2, como a média simples que a gente acabou de ver, né? Então, eu somo 5 mais 6, 5 mais 6 dá 11, 11 dividido por 2 dá 5,5. Fácil dessa forma, né? Vamos deixar isso um pouquinho mais difícil no exemplo dos bebês nascidos, né, naquele hospital. Exemplo, calcule a mediana do peso dos bebês nascidos no hospital. Os valores que nós temos são: uma criança nasceu com 3,370 kg, outra 2,250 kg, 2,850 kg, 3,970 kg, 3,500 kg. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Basta eu identificar, é número ímpar, então eu vou pegar o valor que está bem no meio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, a mediana é 2,850 kg? Não. Por que não? Porque tem que ser uma distribuição ordenada. A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar na ordem. Se eu vou colocar na ordem, primeiro eu vou pegar o menor valor, 2,250 kg, depois o segundo menor valor, 2,850 kg, 3,370 kg, 3,500 kg, 3,970 kg. Agora sim eu vou pegar o valor do ponto médio entre eles, né? E o ponto médio é 3,370 kg, esse é a minha mediana. Isso, com uma amostra pequena, é fácil de fazer, né? Quando você tem uma amostra maior, aí a gente vai colocar na fórmula, e a seguinte fórmula é dessa forma aqui, ó. MD, né, M maiúsculo, D minúsculo, é igual a N, né, que é a minha amostra, minha quantidade é 1, 2, 3, 4, 5, 5 mais 1, tá? Então, 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2, né, que é da fórmula, 6 dividido por 2 dá 3. Qual é o número que está na terceira posição? 1, 2, terceira posição é o valor de 3,370 kg, e esta é a mediana, né? Então, gente, nós temos nesse caso aqui a mediana 3,370 kg, tá? Aquele que está na terceira posição. Se eu tivesse uma amostra com 1.500 pessoas, eu vou colocar aqui 1.500 mais 1 dividido por 2, e é o valor daquela posição ordenada que vai ser a minha mediana. Só a dúvida aqui. Aqui nesse 5 mais 1, ele foi contado quanta numeração tinha? No caso, Isso. são 5? 1, 2, É 3, aqui, 4, 5, né? isso. Exato. 1, 2, Aí 3, 5. 4, 5. Aí é 5 mais 1, que é da fórmula, tá? Mais 1. Ah, tá. Esse é o da Dividido por fórmula, esse né? da fórmula, tá? Só os 5 aqui que a gente substituiu porque é a minha quantidade, a minha população, a minha amostra, tá? Que é o N. Tá? E deu igual a 3, que é mais ou menos essa é a média, né? A mediana que é 3. A mediana, isso, a mediana não é 3, né? A mediana é a terceira posição, tá? Ah, tá. A mediana vai ser o valor da terceira posição. Entendeu? Nesse caso da esquerda aqui, que deu 5,5, foi o 5 mais 6, que são 11, dividido para 2. Isso. 5 mais 6 são 11 dividido por 2. A gente vai ver agora um exemplo dos bebês quando tem par. Olha só. Aí nós temos o seguinte, agora eu tenho 6 valores, né, do conjunto de dados de bebês. Ó. Um bebê nasceu com 2,250 kg, outro 2,850 kg,
3 kg 250, 3 kg 370, 3 kg 500, 3 kg 970. Agora eu tenho 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 valores, o que eu tenho que fazer? Selecionar aqueles dois do meio, lembra? Igual foi feito aqui no 5 e 6. Ó. Então, eu seleciono os dois do meio, eu somo os dois e divido por 2, que é para achar a média deles, né? Então, no caso, ó, logo para achar a mediana, quando eu tenho valor par, calcula-se a média dos dois valores que estão na posição central. Então, a mediana, neste caso aqui, não é um valor que eu tenha na minha série de dados. Ó. Eu não tenho nenhuma criança com 3 quilos 310 gramas. Né? Eu tenho duas crianças aqui que estão no centro, e essas duas crianças, uma nasceu com 3 quilos 250 e a outra com 3 quilos 370, porque o meu conjunto de valores é par. Se o meu conjunto de valores é par, eu vou falar que a mediana é a média entre os dois elementos do meio. Né? Ou seja, a minha mediana, nesse caso, é 3 quilos 310. Conseguiu compreender? Uhum. A moda que a gente falou lá no. A gente chamou a atenção para a moda e agora a gente vai especificar a moda na seguinte questão. Moda é algo que você já conhece, né? De outros carnavais aí. A moda, ela aparece da seguinte forma. Quando você está olhando qual é a roupa que está na moda, qual é o, a utilização que as pessoas fazem se a gente fosse passar lá na FAB no horário comercial e fosse olhar a quantidade de pessoas que está na rua, né, e a gente fosse olhar assim, qual é a cor das roupas que as pessoas estão utilizando, a gente vai acabar, infelizmente, vendo que as pessoas estão utilizando roupa branca na rua, né? Então tá na moda, lá na FAB, andar de roupa branca na rua, ou andar de jaleco na rua. Isso é uma moda feia, mas é moda, tá? Moda Moda errada. significa que mais, exato, é uma moda errada, mas é moda, é aquilo que mais aparece, né? Se nós fôssemos para a rua hoje, né, vocês iam ver que a moda hoje é andar de máscara, não é moda andar de máscara, todo mundo tem que estar de máscara, então, independente da roupa que você está, você vai estar de máscara. Se nós olharmos essa imagem aqui, ó, nós temos pessoas de cabelo preso, de cabelo comprido, né, de cabelo curto, nós temos pessoas onde o fundo é azul, o fundo é laranja, o fundo é amarelo, o fundo é lilás, o fundo é vermelho, temos pessoas com roupa branca, roupa colorida, mas o que nós temos de moda aí é exatamente pessoas usando a máscara, né? Então, a moda aqui seria pessoas de máscara, né? Bom, o que é a moda, gente? Moda, dentro de um estudo, né, dentro da estatística, é aquele valor, né, que ocorre com mais frequência, é exatamente a moda, né? Ou seja, o valor que mais se repete dentro de uma série de observações. Se a gente olhar um conjunto de dados como esse aqui, ó, o conjunto de dados é 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6 e 7. Né? Qual é a moda? A moda é aquele valor que mais aparece, aquele com maior frequência. Quantas vezes aparece o 1? Só uma vez. Quantas vezes aparece o 2? O 3? Duas vezes. Quantas vezes aparece o 4? Duas vezes. Quantas vezes aparece o 5? Uma vez. O 6, uma vez. O 7, uma vez. Temos algum número que se repete? Temos dois. O número 3 e o número 4. O número 3 e o número 4 se repetem e repetem na mesma quantidade. Logo, se eles repetem na mesma quantidade, a moda é 3 e 4. Né? Então, a moda ela pode ser dividida. Né? Então, a gente pode pegar aqui a moda como sendo o valor 3 e 4. Assim como nós temos conjuntos de dados que não existe moda, né? Que é este caso aqui. Eu tenho um conjunto de dados onde um dado é 0, o outro é 2, o outro é 5, 8 e 10.
nenhum deles se repete. Se nenhum deles se repete, não há moda, não há valor, né, na moda nesse caso. Na tabela, nós temos a seguinte informação. Nós temos a questão do tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo, certamente vocês já conhecem o tipo sanguíneo de vocês, né? Já devem ter feito aula prática sobre o tipo sanguíneo. Caso não tenham feito, não conheçam o tipo sanguíneo, o dia que tiver aula prática e vocês peçam lá para o pessoal que estiver fazendo aula de tipo sanguíneo, que normalmente eles fazem no laboratório. Na aula prática precisam de gente para fazer a coleta e entender como é fazer, praticar, né? De fato, eles se colocam à disposição para descobrir o seu tipo sanguíneo. E aí, quando a gente faz essa verificação e coloca em uma tabela, nessa tabela aqui eu tenho a variável é o tipo de sangue, né? E eu tenho os valores. O valor da variável, né? As respostas são o tipo O, tipo A, B e o AB. Né? Nesse caso aqui nos fala de fator RH, e sim, essa tabela está falando do tipo sanguíneo em si. E aí nós temos a frequência na outra coluna. E aí eu tenho a frequência 58, 44, 14 e 3. Ou seja, 58 pessoas naquela minha amostra têm o tipo sanguíneo O. 44 pessoas, tipo sanguíneo A. 14 pessoas, o B. 3 pessoas, AB. Neste caso, qual o valor que mais se repete? O valor que mais se repete é aquele que a frequência é maior, né? Então, aquele que tem maior frequência é 58, logo, a moda dentre essa amostra aqui, de tipo, enquanto tipo de sangue, a moda o tipo sanguíneo O, né? Conhecido aí como doador universal, principalmente quando o fator RH for negativo. Né? Um breve resumo sobre o que a gente viu até agora, hoje, né? Está nesse slide. Né? E esse breve resumo ele fala o seguinte: nós temos como medidas de tendência central, ou seja, aquilo que mais aparece, ou aquilo que mais está próximo do centrão naquela pesquisa. Nós temos 3 medidas de tendência central: a mediana, a média aritmética e a moda. O que seria essa média aritmética? Lembrando, quem chegou depois, média aritmética é exatamente a somatória de todas as frequências, né, dividido pelo número, né, de elementos. Então, o NI aqui representa esse valor, né, do tamanho da minha amostra, do tamanho da minha população. Então, N1 mais N2 mais NI, né, significa N3, N4, N5, N6, independente de quantos forem, e dividido pelo número de amostras, número dessa minha população. Então, a média é essa relação. Mediano, o que é mediano? Tem a mediana 1 e a mediana 2. Mediana 1 é quando a gente tem o meu número, ele é ímpar, né? A minha amostra é ímpar, e a mediana 2 quando a amostra é par. Se a amostra é ímpar, que é a mediana 1, eu vou ter em um conjunto de dados, né, uma sequência de 1 a 9, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que a primeira coisa que tem que se fazer na mediana é ordenar os valores, né? Então, ordenado aqui, eu vou identificar que tem 4 elementos à esquerda e 4 elementos à direita. Logo, o valor central é o valor 5, esta é a mediana deste conjunto de elementos. Se eu tivesse um conjunto de elementos, né, com 8 elementos, 8 é par, logo a mediana 2, ou seja, a mediana, quando o conjunto de elementos é par, é o resultado do produto da média dos dois elementos do centro. Os dois elementos do centro são excluir os 3 primeiros e os 3 últimos. Os dois elementos do centro é 4 e 5, né? 4 e 5, eu somo os dois e divido por 2. Somar os dois dividido por 2 dá igual 4 mais 5 é 9, 9 dividido por 2 é 4,5, e esta é a nossa mediana 2, essa é a mediana quando eu tenho um conjunto de elementos
que é par, né? Vocês sabem bem, par ou ímpar, até porque a gente estava agora saiu do lockdown, né? E lockdown o pessoal estava até falando do par, ímpar, quando é que pode sair de carro, né? De acordo com a placa. E aí vocês viram que teve uma cidade aí, foi em Santana, né? Que o pessoal esqueceu do zero, né? Então, o zero, primeiro o pessoal estava falando, poxa, mas quando é que o zero vai sair? Quando é que o zero não vai sair? Né? O zero, né, é um número par ou ímpar, né? Para este caso aí, o zero, né, ele é considerado um número par, né? Então, a gente identifica o zero como sendo o final da placa zero como o final da placa par, né? E como é que a gente faz a questão da moda, gente? A moda é lembrando aquele valor que mais se repete. Então, em um conjunto onde eu tenho número 1, número 4, número 3, número 5, número 6, número 4, número 7, número 4, número 2, então o valor que mais aparece, o valor que está na moda é o número 4. Logo, a minha moda é 4 para esse conjunto. Ah, mas aqui não está ordenado, mas moda não precisa estar ordenado, só o que precisa estar ordenado é a mediana, né? Média aritmética, moda, esquece ordenar que não precisa, né? Somente para a mediana. Distribuição simétrica, que esse aqui não está no livro didático, mas eu achei interessante a gente visualizar isso aqui, né, como uma forma de entender como que acontece essa distribuição dos elementos, né, da média, da mediana e da moda. Em uma pesquisa onde eu tenho uma distribuição simétrica, o que significa isso? Significa que essa curvatura aqui, ela sobe e desce de forma simétrica, ou seja, a minha média, ela é igual à mediana e ela é igual à moda, né? Isso acontece? Acontece, pode acontecer, média ser igual à mediana e igual à moda. Assim como eu posso ter uma assimetria à esquerda ou assimetria negativa, onde eu tenho a média menor do que a mediana e menor do que a moda está no pontilhado, a mediana na traço azul e a média no traço vermelho. E eu também tenho a possibilidade da assimetria à direita, ou uma assimetria positiva. Nesse caso, a minha média ela é maior do que a mediana, que é maior do que a moda. E aqui nós temos as medidas, né, de tendência central. Agora nós também temos que falar, além das medidas de tendência central, as medidas de dispersão, que em um estudo estatístico elas são extremamente relevantes. Eu preciso saber. E aí quando vocês olham para essa imagem estranha que está aqui no nosso canto esquerdo, né, de canto direito, desculpa, nós temos aqui uma linha, né? E eu tenho aqui o centrão, aquelas medidas de tendência central, tá vendo? E aí nós temos aqui dispersos. Ah, mas o que é disperso? Disperso é o seguinte: eu tenho, quando as nossas aulas voltarem para o sistema presencial, quando a gente sair da pandemia, normalmente vocês andam juntos, não andam juntos? Ah, vai lá na lanchonete juntos, vai lá para aquela área da pracinha juntos, né? E aí, de vez em quando, tem uns que estão dispersos, que estão longe, né, um do outro, né? É assim que acontece também com os dados na estatística. Alguns estão juntos e outros estão dispersos. Mas a gente quer saber quem são e quanto dispersos estão esses dados na estatística. Então, é por isso que é importante, né, quanto, né, valores de conjunto de dados que variam ou se dispersam dos valores de tendência central. Quantos valores estão distantes da média? Esta é a pergunta-chave quando a gente fala de medidas de dispersão, né? Então, a pergunta é: quanto esses valores estão distantes da média? E aí nós temos dois exemplos aí nesse slide. Um exemplo me fala que eu tenho 7 pessoas, cada uma dessas 7 pessoas tem 22 anos. Se todas as pessoas, né, desse conjunto de 7 elementos responderam na variável idade, que tem 22 anos, qual seria a média
dessas pessoas? A média é 22 anos. Todos têm 22 anos, logo média, moda, mediana, tudo é 22. Né? É uma resposta, né, linear, então não tenho simétrica, né? Então não tenho relação alguma de dispersão. Agora, eu tenho esta outra amostra aqui também com 7 pessoas, onde uma pessoa respondeu 17 anos, a outra 23 anos, 38 anos, os pais dessa criança respondeu 2 anos, 3 anos, outra respondeu 8 anos e 65 anos. Né? Então aqui eu posso calcular a média? Posso calcular a média. Como é que eu calculo a média? Eu somo cada um dos 7 elementos e divido por 7, que é o número de elementos. E depois eu preciso saber, esses valores aqui, eles se dispersam quanto dessa média? Né? E aí é que está a importância de fazer a relação das medidas de dispersão. E a gente vai ver quais são as medidas de dispersão. Por que avaliar? Porque eu vou identificar se esse meu resultado demonstra uma homogeneidade, né? Se é um resultado homogêneo. Né? Para pequenas amostras, isso é bem simples de ser feito. Ou seja, eu faço um cálculo da amplitude total ou do intervalo total. Esse cálculo é feito a partir da fórmula AT, amplitude total, igual a x máximo, ou valor máximo, menos x mínimo, ou o valor mínimo. Né? E um exemplo onde as idades escolares atendidas pela equipe de saúde bucal na escola são, exemplo, 3, 6, 5, 7 e 9 anos. Para que eu possa obter a amplitude total, os valores são ordenados. Né? Se os valores são ordenados, eu tenho 3, 5, 6, 7, 9. Né? A amplitude será o valor maior é 9 anos, menos o valor menor, 3 anos. Logo, a amplitude total é 9 menos 3, 9 menos 3 é igual a 6, a amplitude total é 6, nesse caso aqui, onde os conjuntos de valores são 3, 6, 5, 9 e 7. Outro valor que que é de grande importância é a variância. Né? E essa variância a gente calcula a partir da tabela, né? E a tabela de frequência, notem que a gente sempre vai precisar buscar a média, né, do valor, né? Para que a gente possa saber se esse valor, se essa medida de dispersão, até porque a medida de dispersão é para saber a distância que está da média, então eu preciso calcular a média. Né? Então eu preciso olhar na tabela os meus valores brutos e calcular a média para depois achar o desvio e encontrar a variância. Então, para calcular a variância, eu tenho esta fórmula aqui. Tá? Como é que eu faço para calcular a variância? Primeiro, calcula todos os desvios de cada observação em relação à média. Né? Então, eu tenho antes desse primeiro aqui a média. Né? Então, como é que eu faço a média? A média é entre 3, 6, 5, 7 e 9. É só eu somar 3 mais 6, mais 5, mais 7, mais 9. Né? E esses valores aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 elementos. Então, eu vou somar, né? 9 com 7, com 5, com 6, com 3, e vou dividir por 5, que é o meu número, né, de frequências, tá? O meu número de valores. Então, 30, né, que é a somatória deles, dividido por 5 dá 6. Né? Então, 30 dividido por 5, 6. Esta é a minha média, ou seja, o meu x traço ou x barra. E agora eu vou fazer o desvio. Como é que eu calculo o desvio? Toda a relação desses valores, das observações, né, menos, né, o valor da média, né, aritmética ou média simples. Então, a minha observação é 3, né, o valor respondido é 3, menos 6, que é a média,
Então, 3 menos 6, 6 menos 6, 5 menos 6, 7 menos 6, 9 menos 6. O resultado disso, né, eu vou precisar calcular, né, elevando eles ao quadrado, tá? Ah, como é que a gente faz elevar ao quadrado? Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, tá? Então, o valor é menos 3 vezes 2, né? Desculpa, menos 3 ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, né? Menos que o menos mais, então 3 vezes 3, 9, tá? Zero ao quadrado, qualquer vez que o zero é elevado ao quadrado, é zero, né? Zero vezes zero é zero. 1 ou menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou somar os quadrados, né, e divido o resultado por n menos 1. Né? N, a gente sabe que é o valor, né, que eu tenho, né, nesse meu, nessas minhas respostas. Né? Então, o que eu tenho aqui? O valor total, né, é a somatória desses quadrados, somando os quadrados 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 9 mais 1, 10. 1 mais 9, 10. 10 mais 10, 20. Então, 20 dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. O meu n é 5, não é isso? Só que 5 menos 1 dá 4. Então, 20, que é o somatório desses quadrados, dividido por n menos 1. Então, é 20 dividido por 5 menos 1. 20 dividido por 4 é igual a 5. E a minha variância, nesse caso, é 5. Variância é tida como sendo s ao quadrado. Então, s ao quadrado é igual a 5 naquele caso. E a gente pode também avaliar o desvio médio. O desvio médio ele vai estimar a amplitude. Como é que eu vou calcular esse desvio médio? Desvio médio é igual à somatória entre o valor, né, dessas minhas frequências aqui, menos a minha média, dividido tudo isso por n menos 1. Né? Qual é o n? 1, 2, 3, 4, 5. Tá? N é 5, são 5 observações. Tá? Qual é a média? A média, né, eu calculo, e essa média é a somatória de todos eles dividido por 5. Média é 6. Tá? Então, nós já tínhamos calculado aqui, dá 30. 30 dividido por 5 dá 6. Então, primeira coisa, calcular a média aritmética da distribuição. Média aritmética é 6. Subtrair cada score bruto da média aritmética. Então, subtraio 3 menos 6 dá 3. 6 menos 6 dá 0. 5 menos 6 dá menos 1. 7 menos 6 dá 1. 9 menos 6 dá 3. Só que eu preciso colocar isso tudo para o positivo, tá? Então, somar todos os valores absolutos dos desvios e dividir o somatório deles pelos desvios do número total de casos. Então, eu vou somar o resultado, que é 3 mais 0, mais 1, mais 1, mais 3. 3 mais 1 dá 4. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 4 dá 8. Então, o valor é 8. Só que agora eu tenho que dividir isso pelo número total de casos menos 1. Né? Qual é o número total de casos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4. Então, o valor que deu a somatória aqui foi 8. 8 dividido por 4 dá igual a 2. Isso significa que eu tenho um desvio médio, ou seja, a minha estimativa da amplitude é 2. É complicadinho, né, Luciano? Você vai ver que não é tão complicado assim, que a gente precisa entender como é que é essa relação do que está pedindo, né?
Esse aí é o mais queridinho da bioestatística, tá? O desvio padrão. A gente precisa ter atenção no desvio padrão e se vocês forem fazer a leitura de artigos científicos que são de pesquisas quantitativas, ou seja, aquelas pesquisas onde há o cálculo da média, da mediana, da moda, aparecem os valores de desvio padrão, aparece o valor de variância, né? Até o coeficiente da variância, né? O que mais aparece, né, que os pesquisadores mais utilizam, né, de cálculo é exatamente esse aqui, que é o queridinho da bioestatística, tá? É o desvio padrão. Ah, como é o desvio padrão, né? Desvio padrão é o mais utilizado, pois ele mede bem essa dispersão aqui, o quanto está distante da média, tá? Primeira coisa que a gente faz, calcula a média aritmética. A gente está utilizando aqueles mesmos dados aqui daquela tabela, tá? O valor 3, 6, 5, 7, 9. Então, a minha frequência continua sendo... minha frequência não, o meu N continua sendo 5. A minha somatória das observações continua sendo 30. Logo, a minha média continua sendo 6. Tá? Então, aqui, ó, a média da distribuição é 6. E aí eu vou subtrair 6, né, de cada score bruto, eu vou subtrair o valor da média aritmética. Então, eu calculo 3 menos a média, 6 menos a média, 5 menos a média, 7 menos a média, 9 menos a média. Logo, o meu resultado vai ser 3, 0, 1, 1 e 3. Elevo tudo isso aqui ao quadrado, né? 3 ao quadrado, 0 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 3 ao quadrado. Quanto é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. 0 vezes 0, 0. 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 3 ao quadrado, novamente. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora, quarta etapa, realizar o somatório de todos os desvios padrão ao quadrado. Então, eu somar todos esses valores aqui, eu tenho 9 mais 0, mais 1, mais 1, mais 9. Né? 9 mais 0, 9, mais 1, 10, mais 1, 11, mais 1, mais 9, 20. Então, o valor até aqui é 20. E agora eu vou dividir esse somatório, eu vou dividir esse 20 pelo número total de casos n-1. É da fórmula n menos 1. Logo, eu tenho 20 dividido por 5 menos 1. 20 dividido por 4, ou seja, 5. Essa é a resposta? Não, essa ainda não é a resposta. Porque a gente está falando de desvio padrão e não de variância, né? A minha variância era 5, tá vendo? Variância é o S ao quadrado, tá? Agora a gente está falando de desvio padrão. Desvio padrão é o S. Se o S ao quadrado é a variância e dava 5, quando eu tiro esse quadrado daqui, eu jogo ele para o outro lado, eu vou transformar ele em raiz quadrada. Lembram disso na matemática? A gente vai fazer o seguinte, S é igual a raiz quadrada desse meu valor, que é 5. Qual é a raiz quadrada de 5? A raiz quadrada de 5 é 2,24. Né? É uma dízima periódica, mas a gente pode utilizar só 2,24. Tá? Então, 2,24 vezes 2,24 é 5. Então, o meu S, ou seja, o meu desvio padrão é 2,24. Depois vocês revejam o vídeo com calma. Eu sei que às vezes eu falo devagar, mas na maioria das vezes eu falo rápido. Né? Mas eu espero que esteja bem explicadinho aí. Também tendo dúvida, a gente vai discutindo e eu tentei buscar as duas justamente para hoje, que na próxima aula a gente pode sentar aqui e tirar bastante as dúvidas para que vocês possam compreender de fato. Por que avaliar as medidas de dispersão? Porque demonstra a homogeneidade.
olha que legal que o pesquisador pode colocar lá na sua pesquisa. Entre esses três elementos aqui, ó, eu tenho um gráfico, né, de dispersão, número 1, número 2, número 3. Qual deles aparece, né, os valores mais homogêneos? Número 1, né, aquele que está mais próximo da média, tá vendo? Mais homogêneo, está tudo juntinho aqui. Ó. Aqueles que estão menos homogêneos, mas também não estão dispersos como esses valores aqui. Esse aqui está bem disperso, tá vendo? Então, esse aqui seria o mais disperso, esse aqui o menos disperso. Então, quanto maior é a dispersão, maior é a variabilidade do conjunto e maior é a heterogeneidade entre os dados, o que indica menor representatividade na amostra. Isso eu quero dizer que essa aqui é uma análise extremamente importante em uma pesquisa. Né? Eu quero resultados com muita dispersão? Não, eu quero resultados que sejam mais homogêneos para a minha resposta, para que eu possa falar se a minha tese é verdadeira, né? Então, eu preciso de algo mais relevante aqui, mais próximo dessa tendência central. Agora, aqueles que têm um desvio padrão, né, muito grande, onde eu tenho uma relação, uma dispersão muito grande aqui, aí eu tenho uma informação mais ampliada, onde não tenho uma certeza tão grande assim. E o coeficiente de variância, que é a pergunta que a Leuda fez antes da gente começar, né, ela perguntou lá sobre o nosso AVA e também o livro didático. Nós temos a seguinte questão. A questão é a seguinte: como é que eu vou fazer o cálculo do coeficiente de variação? O coeficiente de variação, ele mede a dispersão em relação também à média, só que o resultado ele vai dar em porcentagem, por isso eu vou precisar multiplicar o valor desse cálculo aqui, dessa fórmula, por 100, porque eu quero o resultado em porcentagem. Tá? Qual é o coeficiente de variância? O coeficiente de variância é igual a o meu desvio padrão dividido pela média. Poxa, de novo a média, de novo a média. Né? Então, eu calculo a média, calculo o desvio padrão e eu vou, para calcular o coeficiente de variância, o coeficiente de variação, eu vou dividir o meu desvio padrão pela média. Colocando isso na prática aqui, ó, calcular o coeficiente de variação para um conjunto 3, 6, 5, 7, 9. Primeiro eu calculo a média é 6. Depois eu calculo o desvio padrão, deu 2,24, como a gente observou no slide anterior. O valor, colocando na fórmula, CV, coeficiente de variação, é igual a 2,24 dividido por 6. 2,24 dividido por 6 é igual a 0,37. Para que eu possa multiplicar isso por 100, sem a calculadora, basta se eu tenho 2 zeros aqui, eu ando essa vírgula 2 casas para cá. Né? Então, eu vou ter como resposta o número 37%. Né? Resposta lá na alternativa do livro didático do AVA é a que está em porcentagem, tá? 37%. Lembrem sempre disso, o coeficiente de variação se mede por porcentagem. Para que a gente possa fazer uma breve revisão, vou mostrar para vocês um vídeo do Clube do Enem. Tá? Eu vou ter que fechar e abrir de novo porque o áudio parou de compartilhar. Prova do Enem ensina variância e desvio padrão. Eu sou o professor Gustavo Reis. Se derrubar, é pênalti. Deixa pra mim que eu vou te ensinar. Muitos de vocês já passaram por esse verdadeiro pesadelo. Vai começar a aula de estatística e o professor resolve distribuir uma listinha de fórmulas que inclui essa pérola aqui. A variância é igual ao somatório dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética delas dividido pelo número de observações.
Isso é desumano, não se faz isso com as crianças. É impossível gostar de algo que começa assim. Por isso, um exemplo. Talvez alguns de vocês já conheçam o André e a Bruna. O André e a Bruna são os netinhos gêmeos da nossa diva, da nossa musa inspiradora, da vovó, que está de volta fazendo uma ponta na aula de variância e desvio padrão. A vovó pediu que André e Bruna trouxessem os boletins da escola para que ela pudesse dar uma olhadinha nas suas notas, preocupada como só a vovó. O André mostra o seu boletim e nele consta uma nota 7 em português, uma nota 10 em matemática, uma nota 6 em física, nota 8 em química e nota 4 em biologia. Já a Bruna tirou 7,5 em português, 6 em matemática, 7 em física, 6,5 em química e 8 em biologia. Vocês observem que as notas aparentemente revelam comportamentos diferentes de estudo. Mas, curiosamente, quando nós calculamos a média de cada um, a média aritmética, conforme visto aqui mesmo no Clube do Enem, na aula de média, mediana e moda, nós chegamos no mesmo resultado. O André, porém, obteve essa média 7 com notas bem distintas, com notas que variaram bastante. Já a Bruna obteve a mesma média 7 com notas mais uniformes, sem tirar nenhuma nota 4 e nenhuma nota 10. O que nós poderíamos usar, portanto, para diferenciar essas duas distribuições? Matou a charada, variância e desvio padrão. Como calcular a variância? Vamos começar pelas notas do André, cuja média 7 nós já calculamos. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a diferença entre cada uma das notas do André e a média aritmética delas. Por exemplo, em português, ele tirou nota 7 idêntica à média. 7 menos 7 dá 0. Em matemática, ele tirou nota 10. 10 menos 7 dá 3. Em física, nota 6. 6 menos 7 dá menos 1. Significa que em física ele ficou 1 ponto abaixo da média. Em química, tirou nota 8. 8 menos 7 dá mais 1. 1 ponto acima da média. E em biologia, em que ele tirou nota 4, ele ficou 3 pontos abaixo da média. Nós poderíamos, num primeiro momento, pensar em somar essas diferenças entre a nota e a média, mas, curiosamente, essa soma dará 0. O que significa que a soma das diferenças entre cada nota e a média não é suficiente para a gente ter uma ideia do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é elevar cada uma dessas diferenças ao quadrado, começando pelo 0. 0 ao quadrado dá 0. Depois 3 ao quadrado dá 9, menos 1 ao quadrado dá mais 1, 1 ao quadrado dá 1 e finalmente menos 3 ao quadrado dá mais 9. Esses quadrados servem para que a gente possa obter uma boa estimativa do quanto essas notas variaram. O que nós fazemos em seguida é calcular uma segunda média, a média dos quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média original. Calculando essa média, nós encontramos 4, observa, a soma do numerador 20 dividido por 5 dá 4. Esse 4, média dos quadrados das diferenças, é o que nós chamamos de variância. Então vamos recapitular. Primeiro a gente calcula a média da distribuição. Depois a gente faz uma lista com as diferenças entre cada um dos valores originais e a sua média. Essas diferenças a gente eleva ao quadrado e recalcula a média, dessa vez, dos quadrados das diferenças. Essa média a gente chama de variância. E o desvio padrão, por sua vez? Lembra que a gente elevou todas as diferenças ao quadrado? Pois então, isso faz com que a gente tenha uma visão distorcida do quanto, em média, as notas se afastaram da sua média aritmética. Para compensar isso, a gente tira a raiz quadrada da variância e obtém com isso uma medida importante de dispersão chamada de desvio padrão. Desvio padrão, no caso do André, cujas notas tiveram uma variância de 4 unidades, será igual à raiz quadrada de 4, ou seja, 2. Isso significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 pontos para cima e para baixo em relação à média 7. Sabe que matemática a gente aprende muito na base da repetição, né? Então confira comigo no replay. Brasil! Não vai ser exatamente um replay, porque dessa vez eu vou levar em consideração as notas da Bruna. Vamos de novo. A média das notas da Bruna é 7. Eu construo uma lista com as diferenças entre cada uma das notas da Bruna e a média. 7,5 menos 7 dá meio, 6 menos 7 dá menos 1, 7 menos 7 dá 0, 6,5 menos 7 dá menos meio e 8 menos 7 dá 1. De novo,
novo, se eu somar os valores dessa coluna, essa soma dá zero. O que significa que eu não posso me basear na soma desses valores para ter uma ideia do quanto as notas variaram em torno da média. O que eu faço para resolver? Elevo cada uma dessas diferenças ao quadrado. 0,5 elevado ao quadrado dá 0,25. Menos 1 ao quadrado dá mais 1. 0 ao quadrado dá 0. Menos 0,5 ao quadrado vai dar mais 0,25 também. E 1 ao quadrado finalmente dá 1. Os valores dessa última coluna, os quadrados das diferenças entre cada observação e a sua média aritmética, nós usamos para calcular uma nova média. Dessa vez a média aritmética resulta em 0,5. Esse 0,5, de novo, a média aritmética dos quadrados das diferenças entre cada observação e a média aritmética original é igual a 0,5, portanto, a variância dessa distribuição vale 1/2. Se quisermos calcular o desvio padrão, considerando que a variância das notas da Bruna é de 0,5, o desvio padrão será de raiz quadrada de 0,5, o que resulta em aproximadamente 0,71. Portanto, essas distribuições, que correspondem às notas da Bruna e do André, não são tão semelhantes quanto a média sugeriria. Se as duas distribuições têm média 7, o que nós iremos usar são as medidas de dispersão para diferenciar uma da outra. No caso do André, a variância de 4 unidades se traduziu em um desvio padrão de 2, o que significa que, em média, as notas do André se afastaram 2 unidades para cima e para baixo em relação à média, ou seja, a maioria delas reside no intervalo que vai de 5 a 9. Já as notas da Bruna têm como medidas de dispersão a variância de 0,5 e o desvio padrão de 0,71. Esse desvio padrão menor sugere que as notas da Bruna variaram menos em torno da média, em média 0,71 unidades para cima e para baixo em relação a ela. Como a gente pode perceber pelo fato de que as notas da Bruna de fato estão mais próximas da média no geral do que as notas do André. Essa foi a aula de variância e desvio padrão do Clube do Enem. Seja sócio, clubedoenem.com.br, e aproveita para assinar o nosso canal, youtube.com/Clube do Enem. Por hoje era isso, um abraço, tchau! Vamos lá, garoto. Um exemplo de aplicação, gente, dessa nossa aula de hoje, né? Ele tem um artigo que ele foi feito no Rio Grande do Sul, com base na idade dos médicos, né? E a idade dos médicos tem uma tabela. Nesse estudo eu peguei a tabela deles para que a gente pudesse observar, né? Então vamos observar essa tabela de idade dos médicos, né? E ao observar a tabela de idade dos médicos, nós conseguimos ver que, com base nos dados dessa tabela, nós temos que os médicos do Rio Grande do Sul têm uma idade média de 46,3 anos. Onde é que a gente consegue observar isso? Na tabela é só buscar média, né, e total. Tá? Média e total. A média total da idade deles é 46,3 anos. Né? O desvio padrão está aqui, na coluna de desvio padrão, no valor total, 14,24 anos. Tá? Então, o que isso significa? Que eu tenho um valor de idade mínima de 24 anos, um médico que tem 24 anos, e tenho médicos que têm 75 anos. Tá? Então, a média é 46,13 e um desvio padrão de 14,24, né, para que a gente possa encontrar este valor. Coeficiente de variação, eu vou ter 31%. Né? Como é que a gente faz essa avaliação, gente? Né? Eu observando uma tabela dessas, né, eu consigo a demonstração matemática dos valores médios, né, da média,
Poderia ter a mediana aqui, poderia ter a mediana também na hora de escrever o resultado, né? Poderia falar média, mediana, poderia procurar se tem moda, né? Então, tudo isso seria interessante também calcular e mostrar nesse resultado de pesquisa. Mas aqui o autor escolheu colocar o desvio padrão, a média e o coeficiente de variação. Espero que vocês tenham visto a importância desse estudo, né, dos valores, né, tanto das medidas de tendência central, quanto das aplicações da questão da dispersão, porque isso é fundamental na hora de fazer uma pesquisa estatística, né, e tentar entender essas questões e colocar elas em